dança clássica no Brasil tem um nome: Ana Botafogo, a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ana Botafogo defende a ideia de que a dança, além da técnica, inclui a arte. Uma arte acessível a todas as pessoas e em todas as idades. No país do futebol, alçar a dança a esse patamar não é pouca coisa. Ana Botafogo nasceu no Rio de Janeiro e desde os 6 anos de idade já dava seus primeiros passos na dança. Mas foi no balé de Marselha, na França, que a sua carreira ganhou ainda mais vida com apresentações em muitos festivais por toda a Europa. Desde sempre, um dom indomável. Uma pintura em movimento moldada por música e pausas. Ana, eu queria começar te perguntando o que significa a dança na vida do ser humano? Nossa, para o ser humano acho difícil até responder, mas para mim eu acho que o ato de dançar seria poder extravasar as minhas emoções através do que eu sempre aprendi, da técnica da dança, a técnica do balé. Não só extravasar as emoções, mas transmitir essas emoções para o público. Então eu acho que essa é a missão do artista. É emocionar o seu público, é fazer chegar uma história em um outro mundo que esse público possa estar esperando. E quando a bailarina dança, ela olha para onde? Eu acho que a bailarina não olha, a bailarina sente cada personagem, cada momento e cada emoção do seu personagem. A bailarina clássica, em geral, dança em grandes teatros, onde inclusive tem orquestra, então a gente não vê quase nada, quase ninguém, a não ser que a gente dance num teatro menor que a gente possa ver o público. Então, na realidade, a bailarina sente aquele momento. Ela não olha ninguém, ela olha o outro personagem, ela olha o seu partner, ela olha o grupo que está com ela interpretando e contando uma história. Na realidade, a Ana passou da coxia, ela é a Gisele, ela é a Kitri, ela é a Odete, o Dili, dentro daquele universo do palco. Em meio século de dedicação à arte do balé, ela levou personagens fundamentais aos repertórios clássicos. Quebra-nozes, Lago dos Cisnes, Romeu e Julieta, Gisele. São 50 anos de muitas histórias, do tempo esculpido em gestos e no compasso vivo entre o chão e o céu, a encantar plateias. Uma bailarina altiva, graciosamente suspensa no ar, é remédio para a alma. Eu acho que a maturidade da mulher e da artista vai acontecendo ao longo do tempo. Eu fui uma artista bailarina que tive uma carreira muito longa. A maturidade, não só técnica, mas interpretativa, isso foi mudando ao longo da minha carreira. E claro que depois de um tempo, como eu tive uma carreira longa, eu também passei a escolher melhor os papéis ou as personagens que eu queria interpretar. Comecei a deixar as personagens muito jovenzinhas para interpretar outras mais maduras e também algumas coreografias criadas especialmente para mim, para aquele meu momento. Então eu acho que com isso fez com que eu tivesse uma carreira mais longa e foi tudo delicioso. Até hoje não me arrependo de nada. Recomeçaria tudo de novo, com as alegrias e com as tristezas, porque também sempre me perguntam, qual é a parte mais difícil da dança ou do balé ou da carreira? A parte mais difícil da carreira é quando a gente está machucada e não pode dançar, perde alguma estreia e tem que se recuperar. E um dos melhores amigos da bailarina é o fisioterapeuta, porque a gente precisa sempre se recuperar. A gente usa o corpo da gente no limite ou além do limite das nossas forças. Então, muitas vezes a gente se machuca. A gente está sempre querendo se superar e com isso, muitas vezes, a gente
Tem algum machucado, nada impossível. Eu, inclusive, também fui uma bailarina que me machuquei pouco ao longo da minha carreira, nunca deixei de me exercitar, talvez isso tenha sido um dos segredos, né? Nunca deixei de fazer minha aula diária de balé e por isso a minha carreira foi longa, porque eu nunca tive grandes problemas de joelho, de quadril, de articulações, e com isso eu pude dançar até bem mais tarde. Você acha que isso se deve aos treinos? Acho de eu nunca ter parado, de eu ter sido sempre muito disciplinada com o meu aquecimento, com o meu preparo físico, e claro que esse preparo físico foi mudando ao longo do tempo, eu fui sentindo cada vez, enquanto eu amadurecia, senti também a necessidade de mais exercícios, de fortalecer essa musculatura, que já não era mais tão jovem, de uma outra maneira, mas sempre orientada pelo meu médico e com fisioterapeutas ao meu lado. Ana, o balé, ele prima muito pela repetição e pela sequência dos movimentos. Mas onde estaria a criatividade da bailarina? Onde que ela pode fazer a diferença? A técnica está a serviço da bailarina. Então, a técnica é necessária, é um meio para você ter a criatividade, entregar a emoção. Então, a técnica é necessária para qualquer bailarino em qualquer área da dança. Pode ser balé, pode ser dança contemporânea, sapateado, dança flamenca. Tem que ter a técnica, tem que ter o preparo físico e tem que ter a técnica de cada estilo. E aí, quando você é master da sua técnica e do seu físico, do seu corpo, aí sim você pode entregar-se à criatividade de um coreógrafo, ou se você for coreógrafo e quiser criar para você, entregar-se à sua criatividade e, por consequência, à emoção. Balé ou dança não é esporte. Balé e dança, em geral, é arte. E arte não se mede com mais uma pirueta, uma perna um pouquinho mais alta. Essas medições não existem. Existem o que você sente, o que você capta do bailarino em cena. Técnica está a serviço depois dessa criatividade. Dessa arte. Dessa arte. Interessante você falar isso, porque eu pensei na técnica, né? Porque eu penso assim, a perna. Quando e eu estava falando sobre repetição. Então tem muita repetição. A gente só consegue dominar um movimento quando a gente repete muito. Já dizia uma grande bailarina, somente através da exaustão você pode progredir. Então, muitas vezes, a gente tem que repetir muito o movimento para conseguir alcançar o objetivo final daquele movimento, se o movimento está muito bem feito. Mas só a repetição não é suficiente para você ser um artista bailarino. Nós não somos só atletas, nós somos atletas e atores. Aí está a diferença. Hoje, Ana Botafogo é embaixadora da capital fluminense, mas foi o título de 1981 que a consagrou como a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que lhe deu o lugar definitivo na cultura brasileira. Ser a primeira bailarina do Teatro Municipal te levou para onde? Nossa, me levou primeiro a grandes alegrias e encontros pessoais, assim, encontros comigo, com a arte. Ser primeira bailarina me levou a ter a possibilidade, não só que sempre foi um desejo meu, de popularizar a dança e o balé clássico no país do futebol. Então, ter sido primeira bailarina talvez tenha me dado uma certa visibilidade lá quando nós não tínhamos internet. Tem que lembrar que eu me tornei primeira bailarina em 1981, quando não tínhamos internet, não tínhamos tudo no dedinho da mão. E então, todo esse movimento de popularização e de fazer a arte da dança importante dentro da cultura do nosso país,
Eu acho que ter sido primeira bailarina do Teatro Municipal talvez tenha me trazido essa visibilidade, mas eu trabalhei e viajei muito por esse Brasil para conseguir isso. A dança já foi a prima pobre dentro da cultura do Brasil, mas não acho que é mais. Mas a gente cada vez quer mais. Hoje em dia nós temos um movimento de dança maravilhoso aqui, temos muitos festivais e encontros de dança, temos cursos de dança e cursos superiores, cursos técnicos, além de milhares de escolas de dança por esse Brasil. A dança tem uma representatividade, temos importantes companhias que hoje em dia levam o nome do Brasil para fora do Brasil, grandes companhias como Grupo Corpo, como São Paulo Companhia de Dança, Cisne Negro Companhia de Dança. Então, não só companhias que fazem os clássicos, mas também com essa mesclagem de clássico com contemporâneo. Dos palcos para a avenida. Em 1991, ela dançou na ponta dos pés no desfile da União da Ilha. Em 2006, voltou para Marquês de Sapucaí como coreógrafa e diretora artística. E aqui, a nossa eterna bailarina provou que o balé clássico tem muito a ver com o maior espetáculo da Terra. Qual a diferença de estar à frente do Quebra-Nozes como a mãe de Clara e depois ir para Marquês de Sapucaí? Qual é a diferença? O que é que muda? Hoje em dia eu uso a minha experiência de bailarina para chegar ao carnaval. Claro que eu já até saí de bailarina no carnaval, na ponta do pé, representando os artistas do Teatro Municipal, já teve esse momento. Agora me chamaram para fazer uma preparação artística do casal de mestre-sala e porta-bandeira, que eu achei maravilhoso, porque tudo tem a ver com a preparação da bailarina. Claro que eu não dou aula de balé para eles, mas eu, com o meu olhar artístico e de toda a minha experiência e disciplina de bailarina clássica, é isso que eu tento passar para eles. E o meu casal, Rafaela, Teodoro e Felipe Lemos, estão captando cada vez mais essa essência do bailarino, de disciplina, de repetição. E hoje em dia, porque o carnaval já foi muito intuitivo, já foi muito criação no momento, improvisação. Hoje em dia não é. O carnaval hoje em dia é ensaiado, hoje em dia é muito profissional e o casal ensaia, repete durante meses exercícios e a coreografia que vão dançar. E é isso que eu levo para eles e levo um pouco do meu olhar artístico enquanto bailarina, hoje para o maior espetáculo da Terra, que eu acho que é o Carnaval. Ana Botafogo leva seu conhecimento de tudo que aprendeu com a dança onde for, onde estiver. E ela sempre encontra um jeito de transmitir o seu legado. Quando você ensina a dança, do que a bailarina não pode prescindir? O que não pode ficar de fora? Disciplina, saber que ela precisa superação e precisa, sobretudo, saber ouvir. Humildade, que nunca está bom. E ela precisa saber ouvir quem está de fora, né, o ensaiador, o professor, para que ela possa sempre progredir. A gente sempre busca um algo mais. Então, isso acho que não pode faltar. A disciplina e, claro, saber a medida entre a técnica e a emoção. Agora, uma outra questão que eu queria levantar aqui com você. Eu também não tenho filhos, né? Eu perdi 3. Então, eu pude, né, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu pensei nisso e eu falei, eu não quero terminar essa nossa entrevista sem te perguntar isso. Você acha que essa ausência da maternidade, ela te deixou mais mãe do mundo?
não sei se ela me deixou mais mãe do mundo. Mas claro que a ausência da maternidade me fez ter uma carreira um pouco mais longa, porque não estava nos meus planos. Mas nem sempre o que a gente imagina e planeja dá certo. Eu acho que tem alguém lá em cima que mexe a marionete aqui embaixo. Eu acho que mesmo que eu fosse mãe, que era um desejo meu e que acabou não acontecendo, eu acho que eu teria esse prazer em ensinar. Eu fiz tudo muito meticulosamente, não sei se pensado, mas organizado. Eu primeiro me preparei, depois eu dancei, fui bailarina, para depois eu pensar nessa parte da pedagogia, do ensino, porque eu sabia que esse momento ia chegar. Com filhos ou sem filhos. Conforme eu sabia que eu ia deixar os palcos, eu fui me preparando para esse momento, me preparando academicamente também. Eu fiz faculdade já tarde na minha vida, de licenciatura em dança. Depois eu fui pouco a pouco me preparando e nem imaginava ter uma escola de dança. E aconteceu tudo, a vida foi me levando a encontrar esses sócios que eu tenho, que uma escola já existente, a quem eu me associei, que é a Âmbar, hoje em dia é a Âmbar mais Ana Botafogo, que era uma escola do interior do Rio, da cidade de Macaé, e que me deu a oportunidade de estar muito mais próximo dos alunos e de vivenciar já num estágio mais avançado, porque eu achava que começar uma escola do zero sempre achei difícil, porque eu era uma bailarina profissional. E agora eu dizia, não, eu não consigo começar do começo. Mas os meus sócios já tinham feito essa primeira parte. Então hoje nós temos uma escola que funciona muito bem e que eu estou muito mais próxima dos alunos e viajo muito pelo Brasil dando aulas e dando esperança a esses jovens. Eu acho que essa é a minha missão agora. Dar esperança e mostrar que a arte é possível mesmo dentro do nosso país. E hoje eu estou num movimento também de mostrar que a dança não é só para aqueles que querem se profissionalizar, mas para todos que querem ter a dança como sinônimo de saúde, de sociabilização e de bem-estar. Porque hoje eu digo que a dança faz bem em qualquer idade. Então, inclusive, estamos nesse movimento e eu estou muito próxima de um movimento hoje de balé adulto, de dança para adultos, porque faz bem para a saúde a dança em qualquer momento. Claro que os objetivos são diferentes. E a dança para adulto é o objetivo de bem-estar, de estar bem com a vida, de mobilidade e de passar a vida ou a vida madura, e aí eu me incluo nessa vida já bem madura, bem, podendo se movimentar e podendo estar bem. Porque hoje em dia o idoso não é mais o idoso que era a minha avó. A minha avó com 50 anos tinha cara de avó. Hoje em dia tem avós de 70 anos que são muito mais jovens do que aquelas avós de 50. Então é isso, a dança traz isso, a dança traz esse vigor físico também, que eu quero que todos saibam disso. Movimento, vamos voltar a ter mais movimento e mais papos. Ana, isso é o movimento da vida, né? Muito obrigada.